mas nós queremos também ouvir da palavra de Deus, não é mesmo? Meus irmãos, essa será a nossa última mensagem em uma pequena série que nós intitulamos aqui de Experimentando Mais de Deus, com base neste livro. Também, esqueci de avisar, as crianças podem ir para o cultinho infantil também. Então, é a nossa última série, última mensagem. Aqui na comunidade nós costumamos fazer séries de exposições da palavra de Deus. Pegamos um texto e o expomos. Porém, essa série foi uma série temática. Seriam 4 mensagens, mas serão apenas 3. Porque eu aproveitei o pastor Joel, que ele estaria conosco nessas 2 outras semanas, e eu perguntei a ele se ele poderia pregar nos 2 últimos domingos. E ele disse que sim. Prontamente ele aceitou o convite e muito nos abençoou nessas 2 últimas semanas. Portanto, teremos essa mensagem e no próximo domingo, se assim Deus permitir, nós daremos início a uma série de exposições no livro de Gálatas. Amém? Tenho certeza que será maravilhoso para a vida da igreja. E desde já, eu quero incentivar vocês, durante essa semana, a lerem, meditarem no livro de Gálatas. As 2 primeiras mensagens, eu falei de 2 circunstâncias que nós podemos experimentar mais de Deus. Eu falei que na oração nós podemos experimentar o acolhimento do Pai. Nós vimos que a vida cristã, ela envolve uma experiência viva. Nós não somos salvos apenas do pecado, mas somos salvos também para Deus. Nós fomos inseridos na família de Deus. E, portanto, Ele nos chama para conhecer mais dEle. E uma das maneiras em que isso é possível é através da oração. A segunda mensagem que eu falei que em cada dor, em cada sofrimento que nós podemos experimentar nessa vida, nós podemos desfrutar da presença de Cristo. A palavra de Deus nos revelou que o sofrimento é uma realidade e é uma consequência da queda do homem. Desde a queda, as dores, o sofrimento estão por todo lado. Não é mesmo? É a perda de pessoas amadas, doenças, reviravoltas financeiras, fracassos, decepções, entre tantas outras coisas que podem gerar em nós dor e sofrimento. A realidade é que nenhum de nós está imune aos sofrimentos da vida. Mas nós vimos que, mesmo nesses momentos, Deus também tem um propósito amoroso. Que mesmo na dor, Ele caminha conosco. Não é mesmo? O tema dessa noite é: em cada palavra, podemos experimentar a voz do Espírito. Meus irmãos, para iniciarmos, me permitam contar rapidamente uma história para ilustrar o nosso assunto. Certa vez um pastor foi convidado para jantar na casa de um casal de sua igreja. O jantar foi maravilhoso. Após isso, eles relataram alguns problemas ao pastor. E o pastor então orou com eles e passou a leitura de uns textos bíblicos a eles. Depois que saiu, a esposa organizando a louça, ela se dá conta de que faltava uma colher. Rapidamente ela se dirige ao marido e diz: o pastor roubou a nossa colher.
Esse ocorrido incomodou aquela mulher por um bom tempo. No ano seguinte, o casal resolve fazer outro jantar e convidar o pastor. Porém, essa mulher já com crises de ansiedade para perguntar, não se aguenta. E ela se dirige ao pastor e faz a pergunta: pastor, você roubou a nossa colher o ano passado? Ele respondeu: não, eu a deixei dentro da sua Bíblia. É engraçado, mas a realidade é triste. Meus irmãos, nós somos conhecidos como o povo do livro. Mas acontece que, com o passar dos anos, o povo do livro, os cristãos, têm lido pouco as Escrituras, têm meditado pouco nas Escrituras. Quem diz isso não sou eu, mas sim uma pesquisa da Lifeway, onde eles tiveram os seguintes resultados. E essa pesquisa foi feita com cristãos que frequentam a igreja regularmente. Dos entrevistados, 32% leem a Bíblia todos os dias. 27% leem algumas vezes por semana. 12% leem apenas uma vez por semana. 11% leem apenas algumas vezes por mês. 5% leem apenas uma vez por mês. E 12% raramente leem ou nunca leem. Meu irmão, em qual grupo você está? A sua sobrevivência espiritual depende disso. Como escreveu o teólogo William Hendrickson, ou você está na palavra e a palavra o está transformando a imagem de Cristo, ou então o mundo está moldando você. Nós precisamos diariamente da palavra de Deus. É exatamente o que Deus diz a Josué. Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas quando? De dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que ocorre é que muitas vezes nós esquecemos que ler as Escrituras não é somente para obtermos mais informações, mas a Bíblia, meu irmão, é um livro relacional. Seu propósito é criar e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. As Escrituras Sagradas não é simplesmente uma ferramenta para consulta rápida. Que nem o livro que tinha da Avon, né? Não sei se ainda tem. Onde a gente abria para fazer pedido. A Bíblia não é assim. Mas ela é um lugar em que eu e você encontramos com Deus e podemos conhecê-lo, quem de fato Ele é. Imagine, você chega em casa e a sua esposa, o seu esposo começa a contar para você como foi o dia. E você simplesmente o interrompe e diz: olha, pode parar por aí. Apenas me dê um breve resumo. Eu tenho outras coisas para fazer. Você há de concordar comigo que certamente o relacionamento vai se desgastando, vai enfraquecendo, vai esfriando, não é mesmo? Simplesmente porque em um relacionamento é preciso manter o diálogo. É preciso dedicar tempo. Conversas não são apenas transmissão de informações, mas é também construção de relacionamentos. Não é diferente com a Bíblia. Ela não é um livro que se abre apenas para obter alguns fatos sobre Deus, mas ela é um meio de comunhão. Ela é um meio de graça, meu irmão. O que é um meio de graça? O que é um meio de graça? O que são as disciplinas espirituais?
Os meios de graça são designados, são instrumentos designados de Deus pelos quais o Espírito Santo, ele capacita os crentes a receber Cristo e os benefícios da redenção. Deus designou a sua palavra, os sacramentos, batismo e ceia, e a oração para o benefício dos crentes. É ali que Cristo comunica os seus benefícios. Ou seja, os meios de graça é aquilo que Deus graciosamente usa para nos aproximar de si mesmo e para tornar eu e você semelhantes a Cristo. Você já parou para refletir? Que Deus nos deu um livro através do qual Ele fala conosco. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, se você quiser abrir a sua Bíblia. Como é uma mensagem temática, a gente não vai fazer exposição de textos, mas a gente vai citar alguns. Se você quiser abrir ou então anotar, pode ficar à vontade. Hebreus capítulo 3, versículo 7. O escritor de Hebreus, ele inicia o versículo dizendo: assim, como diz o Espírito Santo. O autor, ele está fazendo uma citação do Salmo 95, escrito cerca de 1000 anos antes. As palavras que lemos na Bíblia são palavras humanas, porém ao mesmo tempo divinas. Paulo as descreve como inspiradas por Deus. E ele utiliza a palavra telpneustos, que é soprada por Deus. O apóstolo Pedro diz que os escritores da Bíblia falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante observarmos esse versículo de Hebreus, que às vezes nos passa tão despercebido. Mas preste atenção nele. O que o versículo diz? Assim como diz o Espírito Santo. O que tem de mais nisso? O texto não fala que o Espírito Santo disse aquelas palavras. Mas o autor está descrevendo um evento ocorrendo no presente. Enquanto as palavras estão sendo lidas. A Bíblia não é apenas um registro do que ocorreu ou foi dito antes. Mas quando a Bíblia é lida, algo acontece. Quando a Bíblia é aberta, lida, pregada, Deus fala. É por isso que em cada palavra nós podemos desfrutar a voz do Espírito. E eu pergunto a você, qual foi a última vez que Deus falou com você? Foi segundos atrás, não foi? Quando fiz a leitura de Hebreus. Muitas vezes nós queremos ouvir, Deus tem que se apresentar com um anjo, tem que não sei o quê. Abra a sua Bíblia. Leia. É o próprio Deus falando. A conclusão do autor de Hebreus, você verá no capítulo 4, é que essa palavra é viva e eficaz. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva, ela é a voz viva de Deus. Ela é eficaz, meu irmão. Sabe o que é isso? Deus está operando enquanto você a está lendo. Interessante que na criação, Deus falou. E por meio das suas palavras, Ele trouxe luz e vida. E hoje, quando Deus fala pela sua palavra, Ele traz ordem ao caos.
Ele traz luz à nossa escuridão, Ele cria vida em nossos corações. Ele é quem tem o poder de transformar o coração de pedra e dar um novo coração, segundo a vontade dEle. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de restaurar a nossa alma. Ela nos torna sábios. Ela alegra o nosso coração. Ela ilumina os nossos olhos. Mas ela também nos exorta quanto ao erro. O que você tem em mãos é algo preciosíssimo. O teólogo que nós estamos estudando aqui nos grupos de terça-feira, Wayne Grudem, ele diz que ao ouvirem as palavras do Senhor, os crentes experimentam a alegria da comunhão pessoal com o próprio Senhor. Você se alegra disso? Você desfruta dessa alegria? Porque nós negligenciamos tanto. Eu sei das correrias diárias, dos afazeres, das responsabilidades, mas não se esqueça, não negligencie o seu relacionamento com o Senhor. Mas medite de dia e noite. Medite nesse livro. Sejamos sinceros. Inúmeras vezes nós encontramos várias desculpas para não meditar, não é mesmo? Na palavra de Deus. Talvez você se encontre em algumas dessas desculpas. Nunca me ensinaram a estudar a Bíblia. Não tenho tempo, sou muito ocupado. Não sei como começar. Acho o texto muito difícil. Não acho a Bíblia muito prática. A leitura não é tão interessante. Quando eu vou ler, eu tenho sono. Não tenho Bíblia. Não gosto de ler, não se trata nem de Bíblia, mas eu não leio nada mesmo. Essas também têm sido as suas desculpas? Meu irmão, comece hoje mesmo. Você pode ter dificuldades com alguns textos, é claro. Isso é absolutamente normal. Mas ore e peça a iluminação do Espírito Santo de Deus. Por que eu falo isso? Porque essa realidade também deve confrontar o nosso coração. Muitas vezes nós não perdemos um jogo de futebol do nosso time. E eu não digo isso porque eu não gosto. Você sabe muito bem que eu sou apaixonado por futebol. As nossas redes sociais são atualizadas a todo momento. Também não sou contra, vocês me veem nas redes, não é mesmo? Citei apenas esses 2 exemplos, mas poderia citar inúmeros outros. A verdade é que muitas vezes as nossas Bíblias têm acumulado poeira. Mas aí quando nós olhamos para ela, muitas vezes dizemos, não tenho tempo. Vocês lembram da primeira mensagem dessa série, o exemplo que eu dei? Do pai que tinha 2 filhos, mas apenas um diariamente aproveitava e tinha um tempo com o pai? Vocês lembram? Às vezes não ouvimos a voz do pai, porque não dedicamos tempo para estar com ele. Há uma ligação que é inseparável entre a palavra de Deus e o próprio Deus. Sabe o que é isso? Isso significa que se amamos a Deus, nós também amaremos a sua palavra. Uma coisa não está separada da outra. Uma vez alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar num congresso de jovens. E depois, numa cidade no interior, depois a gente conversando com alguns irmãos que ali estavam, e um irmão relatou uma indignação. Ele disse, olha, eu não entendo esse negócio de ficar estudando muito teologia, estudar Bíblia, porque afinal, a letra mata. Meus irmãos, estudar e conhecer a palavra de Deus só irá apagar o fogo estranho
Sabe o que é isso? Não tem como ouvir a voz de Deus longe das Escrituras Sagradas. Não tem conhecer a vontade dEle longe da palavra de Deus. Não tem como dizer, eu sou espiritual, eu nutro um relacionamento com Deus, sem a palavra de Deus. Sabe qual é o nome disso? Paganismo. Não tem outro nome. Não podemos separar. Quando ouvimos a voz de Deus, abrimos a palavra, nós estamos desfrutando da presença de Deus. E o nosso coração deve ansiar por esses momentos. É claro que isso é uma caminhada, é um crescimento diário, dia após dia. É exatamente o que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos mostra. Você pode abrir comigo? Esse é o texto que eu trouxe projetado. E a partir rapidamente desses versículos, eu gostaria de destacar 3 pontos, bem rápido, certo? 1 Pedro 2, versículos 2 e 3, assim diz a palavra de Deus: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Primeiro ponto. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o alimento. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. O que Pedro está fazendo é utilizando uma metáfora para a palavra de Deus. Como o recém-nascido está toda hora com fome e chora para ser alimentado. Do mesmo modo, nós devemos ter fome espiritual pela palavra, a fim de podermos crescer. Eu me lembro de quando o Mateus nasceu, nós passamos o final de semana no hospital, e durante a madrugada, ele acordava com fome, desesperado. Era o único daquele quarto que acordava, os outros todos dormindo. Mas ele, com fome, acordava desesperado, e às vezes a Bianca não conseguia amamentar, então eu saía com ele pelos corredores, até o postinho lá, e ia até as enfermeiras para elas prepararem a fórmula para dar para ele. Ele tomava, acalmava e descansava. Por que eu dou esse exemplo? Porque é exatamente isso que Pedro está falando. Os bebês recém-nascidos, eles agem como se a sua vida dependesse da próxima refeição. Assim também os cristãos devem ter esse desejo pela palavra de Deus. Para o cristão, meditar na palavra dele não deve ser um peso, mas é um prazer. Porque ali, você e eu encontramos o alimento para a nossa alma. Os dilemas da sua vida. Quem tem a resposta certa é a palavra de Deus. Os anseios para o seu coração, quem tem a resposta é a palavra de Deus. Não a procurem outra coisa. Acontece que depois de um tempinho, o Mateus acordava e novamente ele precisava se alimentar. Nós também precisamos regularmente nos alimentar da palavra de Deus. Não tem como sermos alimentados no domingo e passarmos a semana longe da palavra de Deus. Isso gera doenças. Isso leva ao esfriamento. E
pode levar até mesmo à morte espiritual. Outra coisa que nós devemos observar nesse começo do versículo é que Pedro ele dá uma característica de como deve ser esse leite espiritual, puro. Em outras versões está genuíno. A palavra que Pedro utiliza é a palavra grega adolos, que é ausente de dolo, que é sem mistura, que é não adulterado. Ou seja, é a palavra de Deus pura. Não há crescimento espiritual onde a palavra de Deus ela é sonegada ao povo. Meu irmão, não tem como crescer espiritualmente onde o alimento é dado com misturas. Dar um alimento contaminado ao recém-nascido pode levar ele a doenças e até mesmo à morte. O que isso tem a ver com a gente aqui? Isso é um alerta. Um alerta do que falsas doutrinas fazem, do que falsos evangelhos fazem. Mas o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, é como de fato ela é. E a palavra tem vida. A palavra sustenta a vida. Segundo ponto, é que Pedro fala do propósito. Para que por meio dele cresçam para a salvação. A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. A palavra de Deus nos dá crescimento para a salvação. Nascemos da palavra e crescemos pela palavra. Em nenhum momento nós podemos nos afastar desse livro, para que por meio dele nós cresçamos para a salvação. Pedro está mostrando exatamente isso. O alimento é a palavra de Deus. E é por meio dele que nós crescemos para a salvação. Por meio da palavra que nos tornamos sábios para a salvação, como diz Paulo. É interessante que nesses 2 versículos nós temos uma profundidade imensa. Pois no versículo 3, o apóstolo Pedro chega a uma constatação. Que constatação é essa? O que ele diz? Você pode ler comigo? Agora que provaram que o Senhor é bom. A nossa salvação, o nosso crescimento espiritual é resultado da bondade de Deus. É resultado da graça de Deus. Ele nos deu vida em Cristo. Mas Ele não apenas nos deu vida, Ele cuida de nós, providenciando todas as coisas necessárias para o nosso crescimento e amadurecimento na fé. É interessante que a maneira como Pedro constata a experiência com as Escrituras, depois de ter recebido esse alimento, o que Pedro diz? Vocês provaram que... O quê? Vocês provaram que o Senhor é bom. Sabe o que é isso? Meditar na palavra de Deus. Ter um relacionamento com o Deus vivo. É provar diariamente que o Senhor é bom. Vemos a bondade de Deus em toda a Escritura. E a sua prova máxima é Jesus Cristo sendo entregue à morte de cruz. Nós não apenas vemos da bondade. Pedro diz, agora que vocês provaram. A ideia que Pedro traz é justamente a de provar uma comida.
agora que vocês conhecem, agora que vocês experimentaram o banquete da palavra de Deus, vocês sabem que o Senhor é bom. Meu irmão, se você quer crescer em graça e conhecimento, o principal meio que Deus nos dá é a sua palavra. Mas lembre-se, é um relacionamento com Ele. Você ouve a Deus, mas você também pode falar com Ele através da oração. Esse livro, por mais bom que ele seja, eu não posso abrir ele, ler ele e falar agora com Tim Chester. Mas a palavra de Deus, todas as vezes que eu abro ela e a leio, o autor está juntamente comigo. Se queremos crescer, nós precisamos constantemente, diariamente, da palavra de Deus. Lutero dizia: considere perdido o dia que não meditar nas Escrituras. Quantos dias você já perdeu? Peça a Deus fome e sede pela sua palavra. Nós não podemos esquecer que ler a Bíblia é um processo educacional, claro. Enquanto lemos, aprendemos sobre Deus. Mas é mais do que isso. É um processo relacional. Cada palavra que lemos ou ouvimos ser pregada é uma oportunidade de desfrutarmos da comunhão com Deus. Por isso que em cada palavra lida, nós podemos encontrar-nos com Deus e ouvir a sua voz. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu tens sido tão bom, tão maravilhoso. Nós não somos merecedores. É graça Sua. E nós queremos conhecer mais do Senhor. Sabemos que a vida eterna é esta, conhecer a Ti. É o que nós mais desejamos. Às vezes, o nosso dia a dia, a nossa correria, tem feito com que a gente negligencie tempo de qualidade com o Senhor. Mas, Senhor, mexe também nas nossas rotinas. Que nós possamos colocá-lo sempre como prioridade. Que nós não venhamos a ser engolidos pelos ativismos, pelas atividades. Mas que, primeiramente, nós possamos abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. É o que nós mais desejamos e Te pedimos, Pai. Dá a nós mais fome e sede pela Tua palavra. Ela é capaz de dar crescimento verdadeiro e nos amadurecer na fé em Cristo Jesus. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.